Olá, este é um vídeo educativo elaborado pelo Serviço de Educação e Enfermagem, que irá tratar sobre a administração segura dos medicamentos. No ano de 2021, foi publicado um protocolo institucional que fala a respeito da segurança na administração e preparo dos medicamentos. Nós iremos abordar nesse vídeo os 9 certos na administração segura dos medicamentos. A importância de observar cada um desses passos é que eles são potenciais para que o erro não aconteça. O primeiro passo a ser observado dos 9 certos é o paciente certo. 2 descritores são importantes de serem identificados nesse passo. O primeiro é o nome completo e o segundo é a data de nascimento. Esses descritores poderão ser observados tanto na pulseirinha de identificação, quanto na prescrição médica, no prontuário, quanto também na identificação beira-leito, que normalmente vai estar acima da cabeceira do paciente. O segundo passo é o medicamento certo. Nesse momento é muito importante a verificação da prescrição médica com a medicação que foi dispensada pela farmácia. Durante o preparo do medicamento, é importante que essa medicação seja criteriosamente identificada, seja um frasco de soro, uma seringa, para no momento da administração ela seja novamente conferida. O terceiro passo é a forma certa. Nesse passo será verificado a forma farmacêutica disponibilizada de cada medicação. Eu mesma vivenciei na assistência uma situação onde estava prescrito morfina endovenosa para um paciente a fim de analgesia, e quando eu peguei a ampola era muito semelhante à endovenosa, porém na descrição falava que era subdural. Então eu percebi que era uma forma diferente, foi quando eu troquei as ampolas para fazer conforme a prescrição do paciente. O quarto passo é a dose certa. Nesse passo é que a gente vai verificar se a dose que está sendo administrada é exatamente a dose prescrita, e que as prescrições médicas sejam realizadas de forma precisa. Caso ocorram dúvidas de prescrições subjetivas, como administrar uma ampola, um frasco, o ideal é que sejam retiradas as dúvidas com o médico prescritor. O quinto passo é a via certa. É nesse passo que nós temos a condição de avaliar a viabilidade da via a ser administrada. Um exemplo é uma medicação prescrita via oral. Nós precisamos avaliar se esse paciente tem nível de consciência o suficiente e deglutição preservada para a administração dessa medicação e não ter risco de broncoaspiração. No caso da via endovenosa, é importante também observar os sinais flogísticos desse acesso venoso, se ele está em condições de ser administrado o medicamento. No caso das vias endovenosas ainda, é importante também a desinfecção local dos conectores desse acesso. É um procedimento onde é feito fricção com um álcool 70%, o chamado Scrub the Rub. Nas administrações intramusculares ou subcutâneas, que são as mais utilizadas, é importante também a antisepsia local da pele, no local da aplicação. A respeito das administrações via sonda, sejam elas enterais ou gástrica, é importante sempre antes da administração conferir o correto posicionamento através da ausculta, e também, após a administração dessa medicação, se atentar à lavagem dessas sondas para que não ocorra a obstrução. O sexto passo é a hora certa. Esse passo envolve diversos aspectos, no sentido de evitar ao máximo a antecipação ou o atraso na administração dos medicamentos, visto que tanto o atraso quanto a antecipação podem alterar o efeito terapêutico esperado na administração deste medicamento. A medicação precisa ser administrada imediatamente após o seu preparo. Caso isso não seja possível, é importante observar o tempo de estabilidade de cada medicamento, ou ainda de que forma ele precisa ser armazenado para garantir o seu efeito terapêutico. O sétimo passo é a orientação certa. Todo paciente tem o direito de saber quais são as medicações a serem administradas, quais são os efeitos dela no seu organismo e os possíveis sinais e sintomas que ele possa vir a sentir. O oitavo passo é o registro certo. Esse registro irá ocorrer em 2 momentos. Um deles é na prescrição médica,
ao checar um medicamento realizado ou até mesmo bolar aquele medicamento que não foi realizado. O segundo momento é o de anotação de enfermagem, onde serão descritos o horário da administração desse medicamento e qual item da prescrição médica foi administrado. Nesse momento também é possível justificar a não realização de algum item prescrito ou o atraso na administração deste. Caso isso ocorra, é muito importante que o médico e o enfermeiro do setor sejam comunicados. O nono passo é a resposta certa. É nesse momento que a gente consegue avaliar o efeito terapêutico da medicação administrada. Um exemplo claro é um paciente com uma queixa de cefaleia, onde eu administro um analgésico. Depois de 1 ou 2 horas, eu posso questionar esse paciente o nível de dor dele, se melhorou, se teve melhora. Através dessa avaliação, eu consigo observar se o objetivo com a administração daquele medicamento foi alcançado. Recapitulando então, os 9 certos são: paciente certo, medicação certa, forma certa, dose certa, via certa, hora certa, orientação certa, registro certo e resposta certa. Obrigada!